Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui. Faz tempo que eu não utilizo essa roupa, que acho que a gente pode dizer que é a minha roupa oficial de trabalho. Faz bastante tempo que eu não ponho ela. Ultimamente, o meu trabalho tem me permitido, de certa forma, trabalhar mais à vontade com roupas mais comuns ou, quando muito necessário, de terno, né? Mas eu tinha feito esse esse uniforme com a intenção de poder ter ali uma coisa mais assim uniformizada, não exatamente um terno, né? Para tentar justamente na hora de um determinado trabalho conseguir fazer uma coisa mais assim meio termo. Não estou nem muito casual, nem muito formal. E aí achei que talvez no meio termo eu teria ali um uniforme. Não sei se meu pensamento está certo ou se está errado, mas é uma questão mais particular mesmo de pensamento. E hoje, o que eu tô fazendo? Esse vídeo, ele é referente a quê, né? Sempre tem algum tipo de tema para os vídeos que eu faço, né? Hoje eu vou fazer um trabalho, eu já fiz um vídeo antes relacionado sobre o meu trabalho, mas hoje é um pouco diferente, é um vídeo um pouco mais assim, sobre um outro tipo de trabalho que eu tenho. O meu trabalho, ele se resume não só a fazer realmente algo que me foi pedido, né? Mas também dentro do âmbito de promover as questões relacionadas à coexistência multicultural, que é o verdadeiro motivo pelo qual eu criei uma empresa. Nesse caso, é muito importante que eu converse com prefeituras para justamente tentar ali, de alguma forma, criar parcerias, de repente interligar isso a algum tipo de serviço, ou muitas vezes, mesmo que de forma mais voluntária, tentar ali criar justamente resultados que possam futuramente interligar ali com o que a gente pode chamar de algum serviço que normalmente não entraria, mas graças a ligação com determinados resultados a gente pode conseguir isso, né? Então, basicamente, a ideia é essa. E hoje, justamente, eu vou estar fazendo isso, né? Eu já tinha, de leve, visitado as cidades de Haramura, que é a vila de Haramura, né, no caso, as cidades os municípios de Fujimi e Shimotsua, né? Era mês 3, se não me engano, eu fui conversar de leve com eles, sabendo que não era um ótimo momento. Por quê? Porque mês 3 geralmente é época de mudança de ano fiscal. Então, ele antecede, o ano fiscal começa no mês 4. Então, muitas vezes é comum que esses setores sofram alterações de pessoal, de RH e tudo mais, né? E sabendo disso, eu fui propositalmente porque eu queria conhecer, caso houvesse, né, algum tipo de alteração, conhecer o antigo, né? E já poder ali tentar interligar para conhecer o novo, né? E foi o que eu fiz e foi o que realmente deu certo. Justamente nessa conversa a gente combinou que depois que entrasse o mês 4 para eu voltar lá, né? Nessas 3 cidades. E aí, no caso, poder conversar com eles de leve. Eu duvido muito que eu vou conseguir ter uma conversa muito longa com cada um desses locais, né? Afinal de contas, eu não marquei exatamente uma data, né? Eu estou indo só de sopetão, né? Sem nenhum tipo de horário marcado. Para, de certa forma, apenas me apresentar inicialmente, né? Pelo menos já fiz a introdução, que foi na virada, então eles pelo menos deixam avisado que essa pessoa apareceu aqui e tal, ela vai voltar depois do mês 4, então pelo menos eles vão estar avisados, né? E o que faz eu não parecer ser uma pessoa tão estranha. E aí, no caso, agora, no mês 4, e agora que já deu o mês 4, hoje, tecnicamente, é que dia? Dia 5, né? Eu vou estar indo lá mais uma vez para conversar de leve, me apresentar e, caso seja possível, de repente a gente conseguir marcar uma outra data, né? É claro, se eles estiverem disponíveis, a gente já conversa já, mas se não, a gente marca uma outra data com mais calma, com disponibilidade para ambos, né? E aí a gente conversa com mais calma. Essas conversas, elas tendem a não ser únicas, né? Você acaba tendo que conversar uma, duas, três, 10, um número ilimitado de vezes até você chegar num resultado, né? Porque com certeza isso que eu estou fazendo, ele não é exatamente uma tentativa de vender um produto. Na verdade, é uma conversa onde a gente vai tentar chegar inicialmente numa questão de criar nessas pessoas o interesse pela coexistência multicultural.
porque o que a gente enfrenta nesse momento agora é uma falta de interesse, né? Basicamente, as pessoas, de maneira geral, no Japão, assim como as próprias cidades, né? Os municípios, de maneira geral, eles têm um interesse limitado. É um interesse que vem junto com o que está na moda, né? Basicamente, a ideia de coexistência multicultural, em algum determinado momento, ela entrou numa moda. E aí, por isso, boa parte das cidades japonesas começaram, né, a fazer alguma coisa, mas nunca com a intenção de realmente chegar num resultado mais efetivo, né? Apenas fazendo já tá bom, né? E aí, no caso, justamente para tentar contornar isso, chegar a isso mais próximo de algum resultado, no caso, é para isso que eu estou trabalhando, né? E claro, né? Essa ideia de coexistência multicultural ela já chegou até a quase sumir uma vez, em determinado momento, né? E aí mais uma nova moda começou, que é o que eles chamam de SDGs, né? Que são inúmeros regrinhas que se criaram, né? Para fazer com que o mundo se tornasse mais, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu, eu estou fazendo esse texto sem nenhum tipo de como é que eu posso falar? De treino, né? Eu simplesmente liguei a câmera e comecei. É que eu tô mais acostumado a falar isso em japonês do que em português. Agora me fugiu da palavra, deixa eu tentar lembrar. Coisas para de repente ali buscar algo autossustentável, me veio a palavra, né? Então eles têm inúmeros temas nos quais os países que aderem a isso tentam criar várias ações que possam cumprir com esses requisitos, né? Vai desde proteção ambiental, tal, e ali no meio tem um número que justamente lida com proteção aos direitos humanos, né? E meio que a ideia de coexistência multicultural se enquadrou ali. O Japão enfiou ali e aí eles podem ao mesmo tempo dizer que eles estão trabalhando nesse SDGs, né? E por isso essa ideia de coexistência multicultural, ela meio que retornou, mas com muita fraqueza, porque agora ela deixou de ser a protagonista e se tornou coadjuvante por causa dessa questão, né? E a ideia é justamente voltar isso para o âmbito de protagonista. Então, é para isso que eu trabalho e é isso que eu vou estar fazendo hoje. Hoje, no caso, eu vou estar revisitando essas 3 cidades que eu falei, né? Esses 3 municípios e vendo se eu consigo conversar com eles, né? Logicamente, eu não vou poder gravar durante, né? Talvez eu faça pequenas gravações apenas eu chegando nos locais, mas com certeza essas conversas são totalmente particulares e sigilosas, né? No caso, a gente vai conversar e aí, então, essa é a tentativa. Pelo menos eu vou deixar registrado em vídeo mais ou menos o que eu senti, né? Porque é comum, você faz essa conversa e aí às vezes você já pensa, acho que essa pessoa não mostrou muito interesse. Porque nesse tipo de movimento, o mais importante de tudo são os responsáveis. Porque cada balcão, cada setor tem um responsável. E é com quem você vai falar, esse responsável. E esse responsável, se ele não mostrar interesse, o que ele faz? Ele acaba não levando a informação para o chefe dele, ou às vezes ele leva com muita má vontade, ou seja, muito mal falado, né? E assim, no caso, o chefe dele não mostra interesse, porque é difícil de você mostrar interesse se a quem intermediou, no caso o responsável, ele não mostra interesse, né? Porque se ele tiver com muita vontade, ele vai se esforçar para convencer o chefe dele. E isso é bastante comum, né? Muitas vezes eu mesmo já desisti de algumas tentativas quando eu percebi que o responsável não tinha vontade. Esperei um outro ano e no outro ano, arriscando que esse outro responsável tivesse mais vontade e ali consegui alguns resultados, sim. Então, basicamente essa é a ideia de hoje. Eu acabei falando já demais nessa pequena introdução, mas também para compensar o resto vai ser bem curto, tá ok? No mais, vamos tentar aí continuar se esforçando e espero que, de repente, surja aí algum tipo... Dificilmente eu vou agregar alguma coisa para vocês com esse vídeo, mas eu espero que isso ajude a fazer vocês pensar, de repente criar aí algumas indagações, queria saber mais sobre isso, sobre aquilo, e aí nesse caso vocês colocam aí direitinho nos comentários que eu vou me esforçar em responder, tá ok? Por enquanto é só e vamos continuando no esforço do trabalho de hoje. Tchau. Estou aqui agora na cidade de Fujimi, município de Fujimi, e aqui foi o local que me foi passado
para vir conversar. Parece que aqui é a biblioteca e junto também o setor responsável que lida com essas questões de coexistência multicultural. Então, vamos lá tentar conversar um pouco com eles. Acabei de conversar aqui. É claro que a gente não pode tomar nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Nenhum tipo de... Não pode se fazer nenhuma avaliação apenas com uma primeira impressão, né? Afinal de contas, a primeira impressão é a primeira impressão. Ela pode mudar no decorrer, né? Mas assim como eu tinha comentado de leve com vocês, o interesse do responsável, ele é o que vai dizer se a conversa vai para frente ou não, né? E eu terminei aqui a conversa e a minha primeira impressão é que o interesse é zero. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que é. Inicialmente eu comecei a explicação, né, do que eu vim fazer e tudo mais, tal. E o que a pessoa fez foi o seguinte, né? Ela ouviu muito pouco do que eu tinha a dizer. E nesse muito pouco que ela escutou, ela já chegou e já disse assim: ah, tá, entendemos então. Então, eu vou estar conversando aqui com o pessoal aqui do setor, né? E caso haja algum interesse da nossa parte, a gente volta a entrar em contato. E, bom, todo mundo já está acostumado com esse tipo de interação, né? É igual quando você vai procurar emprego, né? Você apresenta ali tudo que você tem e a pessoa, de maneira geral, ela... Ah, tá, então... Se de repente nós vamos conversar aqui, se a gente tiver interesse, a gente entra em contato com você. Nesses casos, né, de maneira geral, geralmente, esse contato nunca vem. Esse é o comum. Mas é claro, né, que não podemos cometer nenhum tipo de engano nessa questão. Eles estão dentro da liberdade deles. Isso é óbvio, né? Eles não são obrigados a me escutar. E nem são obrigados a me dar uma chance de explicar melhor o que eu estou fazendo aqui, né? Basicamente, eu acho que a ideia é até mais simples, né? É uma questão de quem tem interesse, ponto, né? Só para explicar um pouco melhor o que eu vim fazer aqui, né? De maneira geral, eu trabalho com isso, né? Então, obviamente que eu cobro pelo meu serviço, né? E aí, como eu cobro pelo meu serviço, então, como é que funciona essa questão? Normalmente eu vendo o serviço de promoção à coexistência multicultural, né? Passa ali como é que fala? Pela licitação, e aí, como não tem também empresas que trabalham com isso, então assim eu tenho conseguido os meus contratos, né? E por ser um trabalho, logicamente eu cobro por isso, mas, né? Como eu quero buscar uma nova forma de trabalhar com isso, né? Então, os lugares nos quais eu já tenho contrato, eles não pensam em mudar o sistema, em mudar a forma de promover a coexistência a coexistência multicultural. E eu quero buscar isso de uma forma diferente. Por quê? Porque na minha visão, a forma que a gente trabalha hoje em dia não vai alcançar resultados. Então eu quero encontrar um lugar para poder fazer de uma forma diferente, onde a gente realmente possa buscar por um resultado mais efetivo. E aí, com isso, então, eu estou passando nessa cidade, fazendo a proposta de eu faço de graça. Eu vou ajudar vocês do início ao fim com a promoção à multiculturalização, a promoção à coexistência multicultural desses municípios, né? Um só apenas, claro, né? Porque a gente está fazendo de graça, então eu vou ajudar do início ao fim, até a gente chegar num ponto onde seja possível declarar que nossa cidade ela concluiu o projeto de coexistência multicultural. Então, assim, você declara que você chegou ao estágio final, ou seja, inclusive nem precisa mais contratar os serviços a partir dali, né? Porque a partir dali já se tornou autossuficiente esse projeto, no caso. E eu quero criar eu quero criar justamente um resultado. Se resultado que você cria em uma cidade, isso meio que força as outras cidades a buscarem pelo mesmo resultado. E aí você cria o mercado e com isso essas outras cidades vão pagar pelo serviço. Então, eu estou oferecendo um serviço gratuito para a primeira cidade, para o primeiro município que me der essa chance, né? Eu já tenho resultados de outros municípios.
Então eu não sou uma pessoa que começou agora com a ideia e só, né? Mas é claro que eles têm todo o direito de simplesmente não se interessar. Às vezes eles não se interessam pela coexistência multicultural já desde o início, né? E aí, no caso, então, é óbvio que eles têm todo o direito de não se interessar. Então, é por isso que eu tô indo inicialmente nessas 3 cidades aqui da minha região. E uma vez que eles não mostrarem interesse, eu vou continuar indo de cidade em cidade, procurando até encontrar alguém que esteja disposto a me escutar, pelo menos, né? A pessoa, acho que geralmente a gente pode dividir isso em algumas partes, né? Vão ter lugares que, como eu falei, não é porque você escutou que você é obrigado a aceitar. Então, vai ter lugar que vai mostrar interesse, vai, não, vamos continuar conversando, vamos marcar um dia, você me explica melhor, né? Eu quero mais documentos sobre isso, tem como você fazer um panfleto assim, assim, assado para mim e tal. E aí a gente vai trabalhando com o que eles vão pedindo. Então, dá pra gente ir conversando, né? Se ele mostra interesse. Agora, quando você encontra uma barreira como hoje, né? Que a pessoa não demonstrou interesse, é claro, ela pode de repente realmente me ligar, conversou entre o pessoal do setor, o que pode ser que às vezes nem aconteça, mas vamos supor que eles conversem, e aí a pessoa responsável não mostrou interesse, mas o novo chefe mostrou. Então, nesse decorrer, né? A pessoa não mostrou interesse, ok, né? E aí, de repente, esse novo chefe mostrou interesse e entra em contato. Então, isso também é possível e a partir dali a gente continua a se esforçar, né? Só que eu não tenho tempo para ficar esperando a vontade das pessoas. Então, nesse decorrer eu vou continuar conversando com outras cidades, outros municípios, até encontrar quem realmente tem interesse. E quando eu encontrar alguém que tem interesse de verdade, aí, nesse caso, esse vai ser o município escolhido e só ele vai ter esse trabalho feito gratuitamente. Os demais já não vão ter mais gratuitamente. Eu vou explicar que, infelizmente, quem tomou a decisão de ter interesse mais rápido é que ganha o direito de ter esse serviço gratuito, né? Então, basicamente é isso, né? Assim terminou o de hoje, né? Por enquanto, terminou num resultado razoavelmente triste, na minha opinião, mas todo resultado é triste até que algo feliz aconteça. Então, geralmente você planta a semente e espera, porque às vezes ela demora para brotar realmente, né? O importante é que você plante a semente e depois, de vez em quando, coloque água. E aí você espera, né? Eu fiz a minha parte aqui e agora vamos continuar fazendo o que for possível. Vamos ao próximo. E agora o nosso segundo destino de hoje. Estou aqui na prefeitura da vila Haramura. E aqui também vamos tentar conversar um pouco sobre coexistência multicultural e a possibilidade de uma colaboração mútua entre a minha empresa e essa vila, no caso, né? Espero que aqui a gente tenha um resultado um pouquinho melhor do que o outro, né? Eu tenho, assim, até uma certa expectativa. Da última vez que eu fui conversar, aqui eles foram bastante receptivos, né? Então, espero que dessa vez a gente consiga aí um resultado parecido. O importante é que a coisa não pare, né? Então, vamos lá. Depois de falar ali com a prefeitura de Haramura, foi me informado que, no caso, eles não estariam aqui, né, no caso, né? Eu até errei o estacionamento, vou ter que ir para ali. Parece que eles estão ali. Agora o novo no Kominkan de Haramura, né? O novo setor responsável, né? Agora as coisas relacionadas à coexistência multicultural aqui da vila de Haramura passaram para o setor de educação, né? E aí, no caso, então, eu vou estar tentando ir lá agora conversar um pouquinho. Eu terminei de falar aqui com eles, né? Sinceramente, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas particularmente eu já gostei bem mais da forma que eu fui tratado aqui, né? Eu não sei dizer se seria uma questão mais pessoal da pessoa que me atendeu ser mais legal ou não, se seria uma questão mais sistemática, de sistema, onde a própria prefeitura do local já não mostra muito interesse, mas aqui, todas as vezes que eu vim conversar com eles, eu me senti bastante bem recebido, né? Se isso vai ou não se interligar aí a uma conversa mais profunda pra frente, a gente não sabe, né? Mas o importante, só um segundinho,
O importante é, inicialmente, a gente conseguir aí a chance de conversar, né? Esse é o principal ponto. E pelo menos com relação a isso, eu não tenho o que reclamar. Nesse momento eu consegui conversar. Infelizmente, por questão de horário, né? Eu ainda queria passar em mais uma prefeitura hoje, mas acabou que não deu tempo, né? Então, como não deu tempo, essa outra prefeitura é perto da minha casa, né? Então eu vou numa outra data, né? Hoje eu vou terminar aqui, isso, né? Mas, pelo menos a gente fica aí com uma boa expectativa de que talvez Haramura, quem sabe, a gente tenha aí a chance de continuar as conversas, né? Na região de Fujimi, infelizmente, acho que talvez a gente não tenha essa chance, pelo menos é a minha primeira impressão, posso ser surpreendido, né? Mas até gostaria de ser, mas essa é a minha visão inicial. E depois vou tentar conversar também com Shimosuwa, que é um lugar onde eu já tenho contrato, então acho que talvez não seja tão difícil de ter essa conversa, né? Uma coisa que me anima, uma coisa assim, esse é um ponto assim que muita gente que não trabalha com isso não vai entender direito, né? Uma coisa que já me desanimou desde o início ali na região de Fujimi, né? É que, no caso, os assuntos relacionados à coexistência multicultural, eles estão já inseridos dentro do setor que mexe com educação. Sinceramente, isso é uma coisa que me desanima bastante. Por quê? Porque isso, na verdade, limita a forma deles de pensar, porque eles já estão focados em assuntos relacionados à educação. Então, quando se fala de coexistência multicultural, geralmente Deixa eu até mudar aqui a tela, né? Porque não tem graça ficar olhando meu carro. Geralmente toda como é que eu digo? Todos os esforços deles estão voltados à parte de educação, né? E aí quando você tenta fazer algo que é um pouco diferente, muitas vezes não é nem questão de falta de interesse dessa pessoa, mas sim limitação na questão do sistema. Como eles são um setor relacionado à educação, eles não conseguem fazer muita coisa fora da educação. E é claro que, na verdade, esse pensamento tem que ser mudado. Por quê? Porque a gente tem que pegar e, nesse decorrer e conversando, tipo assim, então vamos misturar outros setores também para poder fazer isso crescer. Se vocês são responsáveis, quem pode entrar em contato com os outros setores para fazer alguma coisa é vocês, né? E então, só que isso se torna mais difícil quando aquele setor já é um setor que tem pouco contato com demais assuntos, quando já é muito específico, né? Que nem no caso da educação. E isso me deixou um pouco triste, porque aqui em Haramura, né? Onde eu vim agora, a Vila de Hara, justamente a partir desse ano fiscal, né? Que nessa mudança do mês 4, eles justamente alteraram, né, a forma de trabalho e colocaram para essa área de educação. Ficou parecido com Fujimi, no caso, né? E isso limita bastante, então é difícil de ter certeza se isso vai ou não vingar de alguma forma, porque, como eu disse, isso é um pouco frustrante quando isso acontece, porque aí fica bastante limitado. Mas ainda a gente não joga fora as esperanças, né? A gente ainda espera, cria a expectativa de que de alguma forma a gente vai conseguir, quem sabe, interligar isso. A gente espera, né? E aí, por fim, a última que sobra é Shimosu. E pelo menos lá, ainda nesse momento, apesar de que a pessoa tinha me comentado alguma coisa sobre talvez ter ali uma alteração de setor, né? Aí a gente tem que ver em qual setor que foi, né? Então, ali, a gente não sabe ainda se vai ser no setor da educação ou outro setor, mas eu acho que não, né? E aí, então, dependendo de qual setor for, a gente pode ou ter não uma expectativa maior. Então, é uma coisa para se pensar e para se discutir. Não é fácil, mas a gente vai ter que ir levando, né? Nesse ponto, inclusive, é por isso que eu gosto tanto da cidade de Suwa, porque justamente o setor relacionado, que cuida, responsável pela coexistência multicultural, é o setor de auxílio ao cidadão. Então, ele já está numa posição onde ele tem uma autonomia maior para poder fazer mais coisas relacionadas a muitas coisas. Tanto é que ali eu tanto faço trabalhos relacionados à educação, como também faço trabalhos voltados ao público comum, né? Então, o ponto onde fica justamente o setor responsável altera bastante o resultado do que a gente está buscando. Então, isso é uma coisa triste, mas, né, a gente tem que ver o que cada cidade está se posicionando para fazer, e dentro do que eles estão fazendo, tentar ver se a gente consegue de alguma forma alterar o curso disso e de repente aí conseguir criar um sistema de promoção à coexistência multicultural mais forte, né? Onde a gente pode criar aí, assim, um programa de inclusão,
dos estrangeiros na sociedade e um programa de maior compreensão por parte dos japoneses em relação aos estrangeiros, porque no final das contas o grande problema da coexistência multicultural que a gente enfrenta hoje em dia, na verdade, é a falta de interesse da maior parte dos japoneses em relação aos estrangeiros. Não é nenhuma questão de o japonês não aceitar o estrangeiro, né? É claro que você tem sim pessoas que são discriminativas, né, que agem com discriminação contra estrangeiros e tal. Você existe sim o preconceito, né? Apesar de que eu não vejo ele de uma forma tão gritante, mas ele existe, principalmente de forma particular. Algumas pessoas têm muito forte isso, né? Mas esse não é o principal problema. O principal problema, na realidade, é justamente a indiferença. Para a maior parte dos japoneses, não faz diferença. O estrangeiro aqui no Japão ele não traz nem benefício nem problemas, né? É claro que se você procurar vai ter problemas e se você procurar vai ter benefícios, mas na verdade eles não se interessam. E essa é o pior resultado que você pode ter, porque na falta de interesse o governo não vê necessidade de fazer nada. E esse é o problema, né? Então, se existe um interesse, seja ele ruim ou bom, tipo, todo estrangeiro é só dá dor de cabeça, tal, e toda a população pensa assim, cria-se uma necessidade do governo fazer alguma coisa para melhorar isso, né? Agora, se todos os japoneses começam não, os estrangeiros vão ser muito bom pra gente, vão ajudar a gente a melhorar um monte de coisa, tal, então cria-se essa necessidade também. O problema tá nessa indiferença, quando não existe um interesse. Aí o governo não se vê na necessidade de fazer absolutamente nada, né? E aí eles só fazem alguma coisa para dizer que estão fazendo e é o suficiente. Então, é essa situação que a gente está tentando mudar. Primeiramente, criar a necessidade para que os governos tenham que fazer alguma coisa e com isso a gente possa aí criar benefícios nessa existência mútua de estrangeiros no Japão, benefícios mútuos, tanto para os japoneses como para os estrangeiros. Geralmente, infelizmente, essa é uma realidade, né? Os estrangeiros, eles não tendem a se unir. O pessoal é bastante cada um por si. Mas não adianta a gente ficar reclamando disso. A gente tem que, indiferentemente do interesse dessas pessoas, fazer alguma coisa acontecer, né? E quando fica inconveniente para elas, a gente espera que elas se movam. Porque é assim que funciona, né? A gente vai fazendo por conta própria. As pessoas, na sua grande maioria, não se incomodam, não se interessam. E na hora que a coisa começa a ficar inconveniente, elas começam a se mover. E aí é a hora que a gente aproveita para conversar com elas, né? Então, basicamente, é assim que a gente vai seguindo com as tentativas de promover a coexistência multicultural no Japão, né? Eu já trabalho com isso há bastante tempo, desde 2012 eu trabalho com isso. Então, a ideia é essa, aproveitar esse decorrer para a gente tentar ali, de alguma forma, criar ali uma onda que consiga, de repente, alterar o rumo, o curso atual das coisas e consiga criar realmente um novo programa inovador que possa realmente trazer algum tipo de resultado diferente do que a gente teve até agora, porque tecnicamente o resultado sobre isso, porque assim, na questão de coexistência multicultural, dá para dizer que o Japão ele meio que trabalha falando sobre isso, né? Já tem mais tempo que se fala sobre isso, mas assim, isso começou a ficar mais forte desde mais ou menos 2014. Essa época foi a época onde falou-se mais sobre isso, né? E de lá para cá, fizeram muitas coisas, mas o resultado basicamente é próximo a zero. Praticamente não teve nada. Por quê? Porque não existe a necessidade de comprovar que alguma coisa está sendo feita. Assim, pelo menos não existe necessidade de criar-se resultado. Fazer é o suficiente. Essa é a situação atual, né? Se estiver fazendo alguma coisa, tá bom. Então, o que de maneira geral, os governos fazem? Eles criam algumas aulas de japonês, algumas classes de japonês. Se tiver uma ou outra pessoa usando, já é o suficiente. Eles criam, por exemplo, programinhas para de repente colocar alguém na escola para ajudar crianças estrangeiras, né? Eles criam balcões de atendimento para os estrangeiros e tudo isso que eu estou falando é completamente limitado. Eles não vão colocar isso em cada idioma que a cidade necessita, não. Eles põem 1, 2 no máximo, né? Dependendo se a cidade for maior, tiver um pouco mais de verba, talvez 3, 4, mas nunca o necessário para cobrir toda a necessidade. Por quê? Porque não tem necessidade de realmente trazer algum resultado. Essa é a verdade, né? E o que eu quero tentar é justamente mudar isso, é criar a necessidade de apresentar esses resultados. Por isso que eu pretendo ajudar algum município a conseguir chegar a um ponto de conclusão
da coexistência multicultural nesse município. Para eles poder declarar isso, como eu já expliquei em outra parte do vídeo. E aí, quando eles declararem isso, o governo, de maneira geral, os outros municípios, meio que eles vão ficar numa situação onde ou eles também fazem para declarar, ou basicamente eles vão estar dizendo que eles não têm interesse, né? Porque é assim que funciona o governo, né? Quando alguém faz alguma coisa, eles ficam numa situação onde eles têm que fazer também. A própria ideia de coexistência multicultural ela começou assim. Foi um lugar que começou, e aí os outros, para não falar que não estão fazendo nada, começaram a fazer uma coisa ou outra também. E aí chegou-se ao patamar de hoje, onde boa parte dos municípios fazem alguma coisa, pelo menos para falar que estão fazendo. Nem que seja, por exemplo, colocar uns panfletinhos em outras línguas. E aí eles falam, a gente faz isso, né? Então, basicamente é essa alteração que eu quero tentar criar. Criar algo que realmente obrigue todos os municípios a fazer alguma coisa que realmente traga resultado. E isso não é só em prol dos estrangeiros, mas também em prol dos próprios japoneses, porque uma vez que a gente vive no mesmo país, assim como os estrangeiros podem trazer benefícios para os japoneses, eles podem trazer muitos malefícios, né? E aí, no caso, isso é mútuo. Os japoneses também, não compreendendo os estrangeiros, eles podem trazer muitos malefícios para os estrangeiros, como quando eles compreendem e se dão bem com os estrangeiros, isso pode trazer muitos benefícios também. Vou te dar um exemplo simples na visão de um estrangeiro. Se o japonês ele tirar um pouco daquele preconceito do estrangeiro e dar a chance para ele, mesmo que às vezes ele tenha um nível de japonês um pouco mais baixo, para ele, por exemplo, trabalhar diretamente com ele, para fazer alguns arubaitos, que seriam, no caso, bicos, né? Dá a chance dele pelo menos passar direitinho, de uma forma decente por uma entrevista, por exemplo, porque hoje em dia isso não acontece tão bem. Às vezes chega um estrangeiro, eu tô procurando emprego, o cara já pensa, não, esse cara não fala bem japonês, é estrangeiro, tal, não vai bater a cultura, e ele já, tipo, fala que não precisa, ou às vezes ele, não conseguindo recusar, ele aceita, mas ele não quer, ele na verdade já tá decidido dentro dele que ele não quer contratar. Então, isso tira muito das chances de muitos estrangeiros de conseguir esse emprego, através desse emprego melhorar o nível de japonês, melhorar o conhecimento da cultura do japonês. Então, isso tudo cria um efeito dominó muito triste. Agora, se eles começam a dar essa chance, aí você vai ter um aumento de brasileiros, estrangeiros, não só brasileiros, né? Que falam melhor a língua, que entendem melhor a cultura e que conseguem se misturar melhor na sociedade japonesa. E ao mesmo tempo, os japoneses que dão essa chance, eles começam a entender melhor a cultura estrangeira e começam cada vez mais se dar melhor com tudo isso. E aí, no final das contas, todo mundo sai ganhando. A minha ideia é criar esse movimento. Eu espero que algumas pessoas que assistam esse vídeo entendam, concordem e me ajudem a conseguir isso, porque na verdade um dos grandes problemas é a falta de colaboração por parte dos próprios estrangeiros, né? É claro que como eu estou falando em português nesse vídeo, basicamente esse vídeo ele está voltado a brasileiros, então é claro que de preferência brasileiros inicialmente, mas você que entende português, entendeu o que eu disse e quiser de repente conversar com um amigo japonês, com um amigo filipino e etc tal, conversa e se você conseguir ali uma chance da gente conversar, eu vou lá conversar com essa pessoa também. Se ela falar japonês, eu consigo falar. Se for inglês ou filipino, tem uma pessoa na minha empresa que também pode ajudar a conversar, entendeu? Se for outras línguas, infelizmente a gente não tem como conversar, mas pelo menos a gente pode tentar fazer uma amizade, que já é um começo, né? Então, acima de tudo, eu peço a todos vocês que, se possível, me ajudem a conseguir cada vez mais criar esse movimento para no final das contas poder ajudar todos vocês, né? Eu agradeço até aqui quem escutou esse vídeo. Hoje esse vídeo está um pouco comprido porque ele está lidando justamente com uma parte um pouco mais trabalhosa do que eu faço, que é a parte mais assim, a parte mais ligada à ativista, né, da minha empresa, né? Então, é um assunto mais complicado, né? E provavelmente é um assunto mais chato, então vai ter pouca gente que se interessa. Então, quem escutou até aqui, eu realmente agradeço do fundo do coração, né? Eu peço mais uma vez, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, né? Esse canal vai ter de tudo, como eu falei, desde conversas como essa sobre o meu serviço, como também lugares que eu conheço, restaurantes, né? Passeios. Eu pretendo colocar de tudo um pouco para tentar atender a maior gama possível de espectadores, né? E se você é um dos que se interessa por esse conteúdo e assiste até o final, considere-se, de certa forma, uma exceção. São poucos, né? Mas ainda assim, essa exceção, ela vale muito. Tipo, no final das contas, o valor
que cada pessoa exerce depende justamente do tipo de conteúdo que ela se interessa, né? Pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo hoje, nesse momento, são menos. Então, uma pessoa vale muito para mim. Muito. Uma pessoa que tem interesse nisso já tem um valor absurdo, né? Então, eu espero que a gente possa, no decorrer, conversar. Fiquem à vontade para escrever coisas no comentário. Fiquem à vontade para xingar também, que eu não me importo. Eu estou disposto a conversar com todas as pessoas, né? Eu acho que realmente o que mais interessa é você estar sempre aberto a sugestões. Não importa que a pessoa queira só te xingar. Porque nesse caso, nada mais justo do que eu tentar convencer ela a parar de me xingar e me dar uma sugestão. Porque se ela me der uma sugestão, eu posso pensar a respeito, né? Se você se fecha desde o início às ideias de outras pessoas, acaba que você também se fecha às sugestões de pessoas que justamente pensam diferente de você. E o pensamento de pessoas que pensam diferente é muito importante. Porque pessoas que pensam iguais, elas só alimentam o seu ego. Faz você pensar, legal, tô no caminho certo, né? Mas aquelas pessoas que justamente têm um pensamento diferente, elas, na verdade, te trazem uma visão diferente. Uma forma que você não olha, né? Então, às vezes é absurdo? É. Mas mesmo dentro desse absurdo, você consegue encontrar alguma coisa produtiva ali. Ou às vezes a pessoa realmente só enxergou algo que você não enxergou. E isso pode ajudar muito. Então, acima de tudo, eu quero deixar bem claro que eu estou aberto a todas as sugestões que tiver, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui e espero que vocês possam caminhar comigo nesse caminho tão difícil que é a coexistência multicultural. Tchau!